estamos recebendo aqui o Renan Santos, como eu anunciei no início. Ele é integrante do MBL, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão. O Renan está aqui pela nossa região, é nosso convidado de hoje. Vamos falar de política aqui regional, tentar entender do Renan o que ele pensa nessa candidatura aqui para o estado do Paraná, qual o olhar dele sobre a nossa região e desdobramentos também do cenário atual político e jurídico e policial, né? Precisamos pontuar dessa maneira. Bom dia, Renan, seja bem-vindo à Jovem Pan Maringá. Bom dia, uma honra estar aqui com vocês, sempre um prazer. Adoro Maringá, adoro a região também. Enfim, espero contribuir com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, de verdade. Renan, eu já vou começar com você. Vou tentar trazer para a conversa aqui para a gente tentar entender o que vocês pensam como pré-candidatos, né? Tô colocando assim porque o Missão é um partido novo, né? 3 meses e meio de vida. 3 meses. Era uma aposta negativa do cenário político, né? No entanto, vocês conseguiram as assinaturas, implementaram o partido e estão com a pré-candidatura correndo por aí. Sim. Então vamos lá, ó. Eu vou tentar separar MBL e Missão. Bom. São coisas distintas, tá? Mas como o partido tem representação no Paraná, aqui em Maringá, como é que tá esse cenário para vocês terem palanque aqui exatamente para campanha eleitoral? Nós temos, historicamente, o MBL sempre teve um time de militância muito bom aqui no Paraná. A gente foi bem nas últimas eleições, inclusive em Londrina perdemos agora por 4 votos uma eleição para vereador com o Bertolucci. Primeira eleição, um menino que até nem tem redes sociais grandes. Ganhamos com um idiota lá em Curitiba, que é o João Bétega, e nos arrependemos, tanto que nós expulsamos ele do movimento e a equipe dele inteira pediu demissão. Então, a gente tem força, tem penetração. O MBL tem uma história muito grande no Paraná. Dito isso, agora com o partido as coisas mudam de figura, porque você precisa ter lideranças espalhadas pelo estado. A gente está falando de quase 100 candidatos, quando você soma deputado estadual e federal. A gente tem o França como pré-candidato ao governador. Então a gente está fazendo agora uma construção não só de um discurso, mas de uma proposta que envolva Paraná linkada com o modelo de Brasil. E eu venho tentando construir isso em todos os lugares que eu vou. Esse aqui, eu já rodei Pernambuco, eu rodei Rio Grande do Norte, eu rodei Ceará. De grandes viagens, né? Eu dei uma passada em Minas, fiz um pouco no interior de São Paulo. Agora a outra viagem grande que eu tô fazendo é Paraná. Justamente como uma contraposição à viagem que a gente teve agora pro Nordeste. Por quê? Porque a gente vê no Brasil alguns modelos de país diferentes. Eu rodei alguns lugares no interior do Rio Grande do Norte, cidades sem nenhuma atividade econômica. É exatamente o oposto que a gente tem aqui no Paraná. Maringá, Londrina, mas mesmo outras cidades menores, você tem muita atividade econômica. Mas paradoxalmente o que a gente vê aqui, cidades muito boas, que são conectados por estradas horríveis, por uma infraestrutura pobre. A gente ainda tem um percentual relevante de cidades no Paraná que não tem nenhum saneamento básico. E você tem escândalos de corrupção aqui no Paraná que poderiam ser escândalos do Maranhão. Então tem uma coisa muito estranha que tem no Paraná, que ao mesmo tempo que vocês têm grandes cidades, uma população muito ativa, uma produção econômica relevante, é o 4º PIB do Brasil, você tem uma infraestrutura muito similar à do Ceará e do Rio Grande do Norte. Essa é a real. A infraestrutura dos dois é muito ruim. E por quê? Como resolver esses problemas? Eu acho que essas são as respostas que a gente precisa trazer enfim, é um prazer hoje debater isso aqui com vocês. Vamos lá. Ângelo, você já tem? Manda. Tenho. Bom dia. Bom dia. É o seguinte, aqui em Maringá, o MBL, em tese, elegeu lá para trás um vereador. Esse vereador, no dia que houve aquele movimento e tal, uma reunião, né, um comício aqui em frente à catedral, e ele me pediu para não colocar que ele era representante do MBL. Mas ele comandou o MBL por um tempo aqui no Paraná. Hoje está em outro partido. Então, Maringá tem essa história. A pessoa única que a gente tem conhecimento se elegeu com o apoio do MBL, mas depois se arrependeu, não usou, escondeu. Sabe o que ele fez? Essa pessoa, ela tende a se repetir. Por exemplo, o senhor tem nome já para comandar o Missão aqui em Maringá e na região? Eu acho que deve estar se referindo àquele Homero Marquesi. É um tipo de cara, historicamente, que a gente errou em ter. Assim como, ao longo da história do MBL, sempre entram pessoas jovens. O caso dele nem era jovem. Mas pessoas entram, crescem conosco, aí depois, agora eu vou virar bolsonarista para alçar voos mais altos e tal. Porque imagina que puxar o saco do Bolsonaro, nem era muito o caso dele, mas puxar o saco do Bolsonaro ia permitir que a pessoa crescesse. A gente vem alterando isso, esses casos ainda existem, mas diminuíram muito, né? Porque o MBL exige demais do político. O cara, ele definitivamente tem que ter uma conduta muito correta no mandato dele. Ele tem a votar, se vem algum absurdo do governo em questão, ele tem que votar. A gente não deixa o cara entrar em termos nacionais naquela pauta, volto a colocar, a pauta fácil do puxa-saquismo ao político da ocasião. Então isso faz com que a gente tenha, vamos dizer, dificuldades na manutenção de alguns nomes que não são comprometidos com a nossa agenda, são clássicos.
2, a pergunta que você colocou sobre, tem uma liderança, um rosto específico aqui, definitivamente não será um candidato o rosto. Agora com o partido, o que a gente precisa fazer e fortalecer cada vez mais são os nomes da instituição. Então, o grupo que a gente está montando no Paraná é um grupo grande, né? Grupo de militantes, mas nós queremos dar um enfoque e dar poder e autoridade para quem é o militante que ajudou, inclusive, a coletar as assinaturas. Porque quem coletou as assinaturas não foram os candidatos, né? Foram os militantes. Quem montou o partido, efetivamente, foi a militância. Então, a militância tem que ser respeitada nesses pontos. E aí eu não vou falar, tem um nome A, B ou C. Tem um coletivo de pessoas. Foi meio esquerdista falar, tem um coletivo aqui, mas é verdade, tem um grupo e a gente tem que respeitar isso. Okay. Edivaldo Magro? O discurso lembra o novo, falando. O Renato. Deus lança. No começo, né? Não te fiz nada, poxa. Não, assim, eu também não conheço o Nordeste, não conheço o Paraná. Comparar a infraestrutura aí é meio forçado. Vamos falar um pouquinho sobre segurança, que é um tema caro para você, né? Você está sempre insistindo nesse tema. E você propõe como instrumento de combate à criminalidade resgatar ou impor como instrumento constitucional do estado de defesa. Ontem eu estava lendo um pouco a respeito disso, né? Em todas as entrevistas você se refere a esse instrumento com alguma recorrência. E é uma dificuldade enorme impor esse tipo de instrumento para valer naquele modelo que você quer. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho como é que você pretende combater com o estado de defesa, indo lá na fonte mesmo, quando você não está combatendo o que a gente acha mais importante, que é aquelas fontes de financiamento, né? Então, algumas operações tratam exatamente disso. Mas você acha que eu não focaria na fonte de financiamento? Não, eu gostaria que você explicasse, porque me parece que é tão radical esse tipo de instrumento, né? Porque ele impõe uma série de, até algumas liberdades individuais, propor, você pode ou não optá-lo, mas conta pra gente como é que você quer. Me parece que é um tema grave para você. É um tema central, na verdade é um tema grave, especialmente para quem mora nas regiões controladas pelo tráfico. Vocês no Paraná têm o privilégio de não ter tanto esse problema por aqui, ainda que exista. São Paulo existe muito, o Rio de Janeiro é enorme. Agora, quando você vai para o Nordeste, a situação é aterradora. Você tem cidades inteiras controladas pelo tráfico de drogas. Eu visitei uma que chama Santa Quitéria, no Ceará, que o prefeito contratou o Comando Vermelho para fazer a campanha para ele. E o Comando Vermelho ia na casa das pessoas, se a pessoa, vamos dizer, sinalizava o apoio ao adversário, ele botava, vamos dizer, o Comando Vermelho para assustar a pessoa. E Santa Quitéria tem urânio. É um lugar rico e com recursos estratégicos para o Brasil. E aí, controlado pelo Comando Vermelho, outras cidades inteiras, a periferia inteira de Fortaleza. Então, a tomada que está tendo no Nordeste, a gente comenta menos do que a tomada que teve no Rio de Janeiro, por parte das facções. Mas é uma tomada de natureza militar. Eles tomam, eles se impõem, eles fazem a classe política se adaptar ao contexto deles. E o Estado brasileiro não pode permitir isso. Então, é uma medida, a gente pode falar, radical, porque a situação ela é dramática. É igual falar, olha, a pessoa está com câncer e ela vai ter que tomar uma medida mais radical, ela vai ter que fazer uma cirurgia. Sim, nós vamos fazer uma cirurgia, mas é um procedimento invasivo. O Brasil está precisando disso. Senão, o que vai acontecer é que nós vamos nos tornar o México. O México hoje tem regiões realmente inteiras controladas quase que formalmente pelo tráfico, pelos cartéis. Os cartéis já têm agora operações paramilitares e respondem às Forças Armadas e à polícia com o mesmo poder efetivo. O Brasil está se encaminhando para um cenário desse. E a gente tem que brecar isso. Uma coisa é alterar as leis penais, as leis de execução penal. Isso é uma alteração importante para a gente ter, para a gente evitar a continuidade do crime. A outra alteração que a gente tem que ter é, agora nós temos que eliminar o comando. A partir do momento que existe um comando, hora do PCC, hora do TCP, hora do Comando Vermelho, sobre áreas brasileiras, e aí é estimado que a gente tenha 23 milhões de brasileiros que vivem sob o comando do crime, você vai ter que tomar essas medidas. E por que o estado de defesa? Poder falar uma GLO, poder falar, por que especificamente o estado de defesa? Porque todo mundo sabe, você vai conversar com a polícia do Ceará, você vai conversar com a polícia do Rio de Janeiro, mesmo com a polícia de São Paulo, os criminosos se escondem nas casas das pessoas. Então, quando você faz uma operação policial, um criminoso vai lá e se esconde ou no barraco ou numa casa mesmo de alguém. Pois bem, você, com o estado de defesa, você consegue entrar nessas casas sem precisar de mandado. Porque você tem que capturar esses caras. Tem que ter a lista de quem você vai capturar, você monta a operação e você vai circunscrever aquela área dominada pelo tráfico e você vai capturar todo mundo que tá ali. Ou você vai prender, ou você vai matar. Mas é isso que vai ser feito. Então, a gente pode chamar de medida radical, a gente pode dar o nome que quiser. O fato é, a gente não pode, ao longo de um ano, no meu primeiro ano de mandato, permitir que o Comando Vermelho ou o PCC existam. E aí você fala, poxa, mas e aí como é que fica a parte de inteligência? Uma coisa não é em contraposição à outra. Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, essa mesma... A gente falou, vamos botar um estado de defesa circunscrito ali às favelas, as regiões tomadas pelo tráfico. O Porto de Santos e São Paulo tem que entrar. O Porto de Santos tem que ter um estado de defesa que pegue o Porto de Santos. Porque é por lá que o PCC está exportando a droga dele. A Polícia Federal e as Forças Armadas Brasileiras têm que estar na fronteira do Mato Grosso do Sul, que é onde entra a droga para passar pela Rota Caipira.
Você tem que ter uma medida inteligente que definitivamente quebre, prenda e ou mate as lideranças do tráfico no Brasil. Senão a gente vai ficar fingindo que a gente está tendo uma normalidade, quando boa parte da população brasileira, coisa de 10%, já vive sob o comando do tráfico. Você quer... Não, eu quero você usar as Forças Armadas, o Exército. Também. E a gente, sabidamente, não é uma força destinada a operações urbanas, né? Sempre convocadas. Isso, para a garantia da lei e da ordem, já deu um monte de problema no Rio de Janeiro. Então, sim, eu acho que é uma força que não está preparada para ações desse tipo. Mas ela não faria isso. E implica num trabalho bastante complexo de convencimento. Mas não é complexo. Quando você fala, eu vou entrar na casa e buscar o bandido, aí você já estabelece um confronto perigosíssimo para aquele cidadão. Mas olha só, o bandido tá lá. O bandido tá lá, mas junto com um monte de pessoas. E você vai ter que entrar lá para pegar. E você que deve conhecer bem a verdade das favelas, como é lá. Não é bem assim, tem muita gente de bem. Mas você acha que eu tô falando que o favelado, todo favelado é traficante? Eu não tô falando isso. Você entra direto numa casa das pessoas com essa autoridade, com o direito de entrar na casa das pessoas, automaticamente se coloca em risco, especialmente o cidadão que está naquela casa. Mas olha só, vamos lá, o cidadão já está em risco. Mas é um risco enorme, né? Deixa eu responder. Foi um bom ponto o que o senhor trouxe, mas o senhor está errado. Efetivamente o senhor está errado. Primeira coisa, o traficante, ele faz refém a pessoa é obrigada a colocar o traficante dentro da casa dela. A polícia não vai chegar atirando em todo mundo e tampouco eu acho que a população ali é uma população composta inteira de traficantes. A Rocinha não é assim, é o morro dos traficantes. É um morro controlado por traficantes. Eu quero libertar aquelas pessoas. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, sim, as Forças Armadas Brasileiras não são elas que vão fazer o combate direto. Porque sequer eles têm, vamos dizer, equipe e treinada para tal. O que eles fazem é ser uma força auxiliar e todo mundo sabe. Quem vai derrotar o crime organizado no Brasil são as forças e os batalhões de polícia espalhados pelo Brasil. Ponto. Porque são eles que já vêm fazendo isso e, inclusive, não vamos arrancar a glória deles de derrotar os seus maiores inimigos, que são esses traficantes e essas facções. As Forças Armadas são auxiliares. Existem forças especiais do Exército Brasileiro que podem atuar pontualmente em operações junto com as polícias. Mas, efetivamente, todo mundo sabe, os governadores, as próprias Forças Armadas, que as Forças Armadas são auxiliares. Então, para te dar um exemplo bem ilustrativo, se eu estou no Rio de Janeiro com as forças policiais entrando nas favelas e fazendo as operações para desmontar o crime, quem vai estar na rua fazendo o acompanhamento e fazendo aquela ronda ostensiva armada para garantir que o crime não desça, são as Forças Armadas. Porque não são eles a fazer o combate ostensivo direto. Eles vão fazer a ronda ostensiva, que é uma outra coisa. Então, cada um num papel. Mas as Forças Armadas têm que ser colocadas em campo. Porque elas são forças auxiliares que vão permitir a consecução do projeto. Vamos lá. Ô, Fernando Tupan, sua vez. Bom dia, Renan, tudo bem? Fernando Tupan de Curitiba. O que eu quero saber, assim, uma coisa também regionalizada. Existe algum deputado estadual ou algum candidato ao governo que possa vir para uma missão? Eu sei que houve uma conversa com o senador Sérgio Moro. Como que está tudo isso aí que ele está num conflito constante com o deputado federal Ricardo Barros e talvez ele não tenha espaço lá. Existe essa possibilidade do Moro bater na porta com a Rosângela ou só o Moro? Boa com o ex-ministro Sérgio Moro, com o senador Sérgio Moro. A Rosângela também, ela é amiga da Amanda. E eles estão passando por um problema que nós já passamos, né? Que é confiar na palavra do União Brasil para qualquer coisa, né? Não dá para confiar no União Brasil. Então, o Moro está provando de algo que a gente provou nas eleições municipais em São Paulo com o Kim Kataguiri. E o caso dele é ainda mais grave, porque o Moro lidera as pesquisas aqui, né? Nós não tivemos nenhuma conversa, mas nós temos uma relação boa. Naturalmente, nós temos um candidato ao governo aqui do Paraná, um pré-candidato, que é o França, e qualquer coisa passaria pelo Moro conversar com o França e entender que, assim, nós temos um projeto que é o Livro Amarelo, nós temos uma agenda muito clara e muito específica, nós não somos um partido de aluguel, né? Então, assim, deixa eu sentar aí, deixa eu fazer uma composição. Conosco não existe isso, eu volto a falar. A gente tem um partido que eu preciso respeitar, antes de tudo, o trabalho de mais de 2 mil jovens que foram coletar fichas no meio da rua. Dito isso, o partido ele precisa crescer e... Se alguém se adapta e se é da vontade do time do Paraná, poderia. Mas isso aqui é só especulação e conjectura, porque não há conversa. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para mais vídeos.